Oi, meus amores. Pois é, 5 dias. 5 dias de muito amor, muitas bênçãos, muito Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que têm comentado, compartilhado, conversado comigo. Eu me sinto muito, muito honrada. Eu tô muito feliz com isso. E hoje eu vou começar uma série, provavelmente eu não acho que eu vou conseguir falar isso num dia só, mas eu vou falar sobre criatividade. E vai ser uma coisa bem polêmica. Então, antes de mais nada, eu peço que você que esteja assistindo, abra seu coração, escute o que o Espírito Santo falar com você. Eu não estou aqui para dar uma doutrina, não estou aqui para poder dizer o que é certo, o que é errado, o que é grande ou o que é pequeno. O que eu quero é exaltar o nome de Jesus e compartilhar com vocês uma experiência. Foi a minha experiência com Jesus. Às vezes a sua vai ser completamente diferente da minha, mas isso não nos divide, isso nos une como um corpo. Um dedo não vai ter as mesmas experiências de um cotovelo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não tô aqui para competir, eu tô aqui para te abençoar, eu tô aqui para te edificar. Amém? E se de alguma forma, alguma coisa que eu disser não vier ao seu coração, eu te peço perdão. Te peço perdão mesmo. Eu não tô aqui para poder te ofender ou para fazer você ficar constrangido. Eu tô aqui para ser uma bênção, para poder falar que Jesus é o digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. Amém? Amém. Em Gênesis 1, vamos lá? Pegue a tua Bíblia. Gênesis 1 fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você for pegar esse contexto, né, é tão louco, porque a primeira frase da Bíblia fala sobre criatividade. Então, a primeira coisa que Deus fez foi ser criativo, porque no princípio, Ele criou. E eu creio que nós somos imagem e semelhança de um Deus poderoso. Deus nos criou assim. Ele deu sopro, o fôlego de vida sobre nós. Ele nos fez como Ele é. Então eu acredito que todo ser humano carrega em si uma fé inabalável e uma criatividade transbordante. Criatividade que pode ser canalizada de diversas formas, mas que nunca deve ser abafada. Liv, por que está falando isso? Vamos lá. Eu sempre fui nerd. A vida inteira. No mundo de Barbies, de bonecas, de músicas, eu sempre gostei de Changeman, Jaspion, de Tintin, eu não sei se você já ouviu falar, de Asterix, de coisas, e sempre muito global, sabe? Eu sempre gostei de coisas muito diferentes. E eu sempre achei isso incrível, e eu sempre achei o mundo dos heróis, o mundo era tão maravilhoso através desse olhar. Meus pais se converteram quando eu tinha 14 anos, eu fui para a igreja com eles. Pouco tempo depois, meu pai sai de casa e a gente passa por lutas e muita dor. E em meio a essa dor, eu encontrei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu amigo. E eu tinha uma coisa muito interessante, porque eu gostava muito de desenho. Eu gostava tanto de Cavaleiro Zodíaco. Meu Deus, que fase, Senhor. Eu amava muito tudo. Eu gostava tanto que eu vivia no mundo da fantasia. Eu vivia nas minhas músicas, nos meus devaneios, porque a realidade era muito dolorosa para mim. E sim, foram eles que me ajudaram naquele momento a não me quebrar, mais ainda do que eu já estava quebrada. Só que chega uma hora que isso não supre. E aí Jesus entrou na minha vida e se tornou meu Senhor e Salvador maravilhoso. Neste processo, eu segui o que a minha igreja me ensinava. Então, eu peguei todas as minhas revistas herói, todos os meus quadrinhos de X-Men, e joguei tudo fora. Porque, afinal de contas, eu queria servir Jesus. Eu queria dar o meu melhor para Ele. Mais um adendo. Não acho que todas as pessoas têm que fazer isso, mas algumas pessoas, como eu, precisavam de um reboot. Reboot em inglês significa recomeço. Elas precisam reiniciar a jornada, e eu precisava de um reinício para mim, depois de tantas perdas. Para mim era necessário recomeçar, e Jesus me dava essa oportunidade, e eu não neguei ela até hoje, graças a Deus. Continuando, durante muitos anos eu tinha esse sentimento de culpa, porque eu achava que era pecado ter gostado de qualquer coisa dessas, e pronto, era ruim, porque como que eu ia gostar de qualquer coisa dessas? Passa-se os anos e eu lembro de estar com 26 anos e eu servi a igreja por quase 10 anos ininterrupto. Eu era muito digna de limpar o chão de todo mundo, mas eu não era digna de comer na mesa deles. Eu era muito boa porque eu era excelente em Excel, nerd, lembra? Ah, adoro.
Eu era excelente em Excel, eu era uma ótima secretária, mas ninguém investia em mim para poder viver ministério, destino, nada disso. Até que um pastor muito querido falou, vai fazer faculdade, você é muito boa para estar aqui. É um pastor até americano, querido, muito querido. E eu fui fazer faculdade, e fui fazer uma faculdade de eventos, porque eu fiz um senhor evento, 40 mil pessoas em Brasília, cuidei de alimentação, transporte, eu fiz um monte de coisa para uma equipe gigantesca, e e meu pastor ficou assustado, porque eu conseguia lidar com pressão de uma maneira assim, ó, e falando inglês, português, e correndo, e subindo e descendo. Ele falou, ó, você tem talento, investe, não fica aqui não, porque aqui eles só vão te sugar e não vão te dar nada. Às vezes uma pessoa vai te dar um conselho que vai transformar a sua vida, né? Pois é, tive vários. Fui pra faculdade, na faculdade eu conheço uma das minhas melhores amigas da minha vida, eu sou madrinha da filha dela, ela é um tesouro, não vou falar o nome de ninguém, até porque não me interessa expor ninguém, eu tô falando da minha vida, né? Então, continuemos. Nós fizemos, ela trabalhava um evento de desenho japonês aqui em Belo Horizonte, sobre cultura japonesa e anime, cultura geek, e aí, cara, eu descobri um mundo novo. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri coisas muito incríveis, desenhos, quadrinhos, o mundo. Porque quando eu era adolescente, quando eu era criança, era dificílimo o acesso a essas coisas. Você tinha que comprar fita VHS de um desenho. Você não tinha acesso a tudo. E, de repente, cara, eu tinha o mundo de coisas pra comprar. DVD, CD, tudo. E assim, ó, toma. Cara, achei minha vida. E aí eu mergulhei de cabeça. Em tudo, mas sempre com o sentimento de que eu tinha traído Jesus, que eu tinha feito algo muito errado e que Deus não estava se agradando de mim. E era uma coisa muito ambígua, porque eu não sabia como filtrar, ao mesmo tempo eu era muito feliz, mas eu não era. E assim, eu fiz uma coisa, eu comprometi o meu coração, mas não com os desenhos, mas eu comprometi o meu coração quando eu não conversei com Jesus sobre isso, quando eu não trouxe ele para minha realidade. Quando eu falei, Jesus, você é só dentro da igreja. Aqui fora o senhor não habita, né? Que é assim que eu aprendi. Aqui no mundo o senhor nem entra. Só para nos resgatar. E olhe lá. Até que eu conheci, eu fiz um evento chamado Heroes. E o Heroes Festival foi um evento muito querido. Nós chamamos os principais quadrinistas do Brasil. E assim, eu falo gente de ponta, gente que fez Turma da Mônica, gente que fez coisas incríveis. E assim, eu amo essas pessoas, eu tenho um coração de honra por eles, porque eles são talentosíssimos. Eu tenho até hoje livros e revistinhas e quadrinhos que eles escreveram, que eu guardo com muito apreço. Gente maravilhosa, que transborda uma criatividade que é divina, gente, é muito de Deus, é muito maravilhosa. E eu, nesse processo de nós recebemos vários desenhistas, e alguns deles até muito importantes, gente da Marvel, da DC Comics, gente que desenhou pra Shonen Jump, coisa louca. E eles estavam ali conversando, bate-papo, nós, tudo humano, tipo assim, muito divertido. E um deles, um senhor de idade, o mais famoso até na época, eu chego pra ele, oi, tudo bom e tal, o senhor vai vir amanhã? O evento era sábado e domingo. E ele falou, não vou, minha filha, amanhã eu vou pra igreja. Aí eu, igreja? Que igreja? Aí ele, a igreja batista, blá, 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 blá. Aí eu, hã? Como assim? Ele, pois é, eu sou evangélico, você acredita? É uma bênção, né? Aí eu, mas você desenha o Super-Homem? Sim. E Batman, e Coringa, desenho todos eles, minha filha. E eu assim, mas como? E aí eu começo a chorar, mas peraí, não, me explica uma coisa. Você ora em línguas? Ele, oro. Você sabe disso? Eu falei, eu também sou evangélica. Ele, que legal, glória a Jesus, minha filha. Aí eu pego esse homem pelos braços, começo a sacudir ele, começo a chorar. Pelo amor de Deus, não é pecado, não é pecado, não é pecado. Ele olha pra mim e diz, não, filha. Eu começo a chorar. Não, filha, quando eu vou desenhar, eu chamo o Espírito Santo e falo, vem comigo. Enche essa página e abençoa a vida das pessoas que forem ler isso. Ele tem testemunhos incríveis, eu tenho certeza, mas pra mim virou uma chave. Porque durante anos eu achava que era pecado. Mas eu ainda não sabia entender o equilíbrio disso tudo. Onde Deus estava, onde não era, o que não era, eu não sabia. E aí eu comecei uma jornada pessoal
para entender aonde Deus estava no meio de tudo isso. A minha jornada me levou para Bethel Church, para esse seminário que eu fiz nos Estados Unidos, e me levou para servir uma pastora muito específica. Essa fala o nome, chama Teresa Dedman. A Teresa é uma grande amiga minha, é a minha mentora e uma das pessoas que eu mais amo e admiro na vida. A Teresa prega sobre Gênesis 1. Deus criou. E se somos criativos à imagem e semelhança de Deus, tudo que vem do nosso coração transborda quem Deus é. Mas espera, Liv, tá meio confuso. Vamos lá. Se Deus nos criou e nos fez a imagem e semelhança dele, que é criador, quando Deus dá a Adão a autoridade para nomear animais e seres terrestres e coisas lá, as árvores e tudo mais, animais e seres terrestres foi ótimo, você entendeu, né? Quando Deus dá essa autonomia para Adão é porque ele era criativo. Ele era um ser que transbordava a criatividade. Então a Teresa começa a convidar as pessoas a entenderem que, como ser criativos, todos nós somos criativos. E que matemática, química, física, tudo é uma criatividade que transborda do coração de Deus. E que sim, quimioterapia é tão criativa porque ela vem do coração de Deus. Então um médico, um remédio, tudo isso merece ser honrado ao invés de ser desmerecido, como nós fizemos durante tantos anos. Porque a criatividade leva o homem para a lua, que Deus criou. Mas Deus capacita. Deus nos deu criatividade para que ela gerasse em nós o transbordar de quem Deus é. Você já pensou que em Star Trek, sim, o Jornada nas Estrelas, aquele que tinha o Spock, vida longa e próspera? Sim, pois é. Que no Star Trek eles tinham um aparelhinho de comunicação que inspirou o celular? Que eles começaram a inspirar as pessoas a crer que poderia ter muito mais além do que os próprios olhos poderiam enxergar? Que o Espírito Santo, bem no início da Bíblia, inspirou especificamente um homem, um artesão, para que fosse criado todas as coisas do templo? O Espírito Santo inspirou. Antes da cruz, olha o que foi feito. Deus ama tudo que é criativo. Deus ama aquilo que brota do seu coração e transborda para as pessoas. Aí eu te desafio a perguntar: Deus, aonde o Senhor está? Existem momentos em que as pessoas criam para destruição. Infelizmente, cabe a nós criarmos bons filtros para sabermos aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Algumas coisas eu, Liv, não consigo assistir. Não assisto filme de terror, eu, Liv. Tem gente que assiste e não acha nada. Tá bom. Bom, pra você. Aqui, a última coisa que eu preciso fazer é colocar você na minha caixa. Chega, né? E como eu disse, eu tô compartilhando uma experiência. Eu lembro de estar assistindo Rogue One do Star Wars. E eu gosto muito de Rogue One. Eu gosto muito de Star Wars, né, em geral. E é interessante porque tem um personagem que eu amo asiático, né, gente? Vocês sabem. E tem um personagem que fala: eu sou um com a força, por isso a força é um comigo. E ele é cego e ele luta melhor do que todo mundo do grupo. E no dado, eu super incomodada o filme inteiro assistindo. Até uma hora que eu falei assim: Deus, eu não tô entendendo. O Senhor quer falar comigo? Deus falou: quero. Liv, o mundo tenta me explicar como uma força. E Liv, eu quero que você entenda. Quando você é uma com o meu Espírito Santo e meu Espírito Santo é um com você, você luta batalhas. Você vence guerras no mundo espiritual. E você luta contra inimigos invisíveis. Porque você sabe, você é audaciosa, porque você crê naquilo que o Espírito Santo te mostra. E eu comecei a orar em línguas dentro do cinema. Porque sou eu, né? Lógico, baranga, começa a orar em línguas, shekarabassura, aleluia. E é mais louco, porque Deus falou comigo usando Naruto. Deus falou comigo usando diversas séries e sempre falando sobre redenção, sobre presença, sobre milagres, sobre fé, perseverança, amizade, caráter. E aí eu comecei a entender que ao invés de eu simplesmente fingir que essas coisas não são boas porque elas não vêm daquilo que eu, como doutrina, acredito que seja certo, aonde está o meu Jesus? Porque o meu Jesus até então só habitava dentro da igreja. Até o momento que eu entendi que o meu Deus é o dono de ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, quando eu vejo algum desenho, Jesus está lá. Quando eu vejo alguma série, Jesus está lá.
Algumas coisas são lixo sim. E Deus fala, não assiste isso não. Algumas coisas Deus fala pra mim assim, assiste pra você ver como o mundo é perverso, como o mundo é enganoso. Olha como eles tentam roubar a minha verdade, olha como eles tentam manipular as coisas. Durante anos, eu sempre amei Estúdio Ghibli. Eu fui 2 vezes no Museu do Estúdio Ghibli, as 2 vezes que eu estive no Japão. Eu amo eu amo Totoro, eu amo Viagem de Chihiro, eu amo Castelo Animado. Castelo Animado é um dos meus filmes favoritos da vida. E ali o Espírito Santo falava profundamente comigo, porque eu permiti. Porque na minha vida eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho um Deus que é distante de mim, que fala comigo só quando o pau tá quebrando, quando a situação tá difícil. Muito pelo contrário. Eu criei em mim um desejo de ter um Deus que senta na mesa e come comigo. Um Deus que fala ao meu coração. Um Deus que me traz à memória aquilo que me dá esperança. Que você possa criar o seu próprio filtro. Que você possa mesmo descobrir que Deus ama você aonde você está. Que Deus, Ele te criou com um propósito, com um destino. Sabe, eu conheci pessoas incríveis nessa jornada minha. Eu conheci o escritor do livro A Cabana. E o testemunho dele é incrível. Eu recomendo que você assista a série no Netflix. Recomendo que você veja o filme. Leia o livro. Ele é uma pessoa sensacional. E ele tinha esse conto criado dentro dele, que ele colocou no papel e transformou vidas e vidas e vidas. Mas e se ele pensasse, não, eu sou um pastor não cria uma fantasia. Ah, mas Crônicas de Nárnia. Não se esqueça que Crônicas de Nárnia foi feita pela Disney, que durante anos eu achava que era do inferno, do capeta, que era ruim. Olha pra você ver com tanto que a gente muitas vezes não consegue entender que criatividade é um transbordar, que criatividade é algo maravilhoso, é precioso. Então desenhos são, aquele desenho que você faz no caderno, é um transbordar de Deus na sua vida. Às vezes você só vai fazer uma coisa sem ter valor, mas às vezes você pode fazer um desenho e você pode transformar a vida de uma pessoa, como alguém fez esse pra mim. Olha que coisa mais linda. Eu tenho desenhos e lettering. Agora é moda, né? Agora é moda ter lettering nas coisas. Olha que lindo esse aqui. Eu tenho vários na minha Bíblia, porque eu deixo no meio da Bíblia. Assim, de vez em quando eu tô nervosa, abro e tá ali, aí eu lembro. Não, Deus. Porque arte, criatividade, desenho, pintura, escultura, vai falando o nome, joalheria, dança, música, tudo isso transborda Jesus. Tudo isso transborda Jesus. Se nossa motivação for sempre Ele. Eu tenho muito mais para compartilhar e vou compartilhar ao longo dos dias. Quem sabe eu conto pra vocês sobre o Naruto. Deus falou comigo que o Naruto é muito bom. E aí eu, quando jovem, então, fico assim, como assim? Aí eu conto, já falo, meu Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. E que eu coloque essa sementinha no seu coração. O que você carrega de criativo que você abafou? Qual o talento que Deus te deu? E quando eu falo talento, eu te confronto a pensar nisso. Porque a gente sempre pensa em criatividade como arte. Só que criatividade é matemática, física, química, engenharia, computação. Tudo que nós somos e temos é criativo. E vem de criatividade. O que você abafou na sua vida? Sabe, gente, eu vi engenheiros, eu vi pessoas incríveis, sabe, matemáticos, químicos, físicos, pessoas que eram cheias desse talento, se tornarem pastores medíocres, porque eles queriam tanto fazer algo para Deus. E não entenderam que o que Deus tinha dado para eles era isso. Como eu vi também muitas pessoas deixarem de desenhar, pintar, de transbordar a criatividade delas, porque a igreja rejeitava. Não tô aqui para criticar a igreja ou as pessoas, e nem quero colocar em você uma culpa porque você nunca fez nada. Olha, eu abandonei meu talento, que lixo de humano que eu sou. Cara, não, eu
acho que Deus ama recomeços. Lembra? Reboot. Deus dá uma chance pra gente recomeçar. Eu tive tantas chances de recomeçar na minha vida. Gente, com 34 anos eu vendi tudo que eu tinha e fui pro seminário. Eu virei pastora com 38, gente. Calma, calma. Eu vou fazer 40 agora. E tá só começando. E se tiver que recomeçar, a gente recomeça. Eu só quero te convidar a pensar, a se olhar. Se você quer acompanhar algumas pessoas criativas para você entender mais ou menos o contexto, em inglês, eu recomendo a Teresa Dedman, mulher de Deus maravilhosa, Elizabeth Zen. Ela fez umas coisas muito incríveis aqui para mim no meu... Eu fiz um discipulado, então ela fez algumas aulas sobre arte. Tem a Mia Lin. A Mia Lin é uma chinesa incrível, uma tchutchuca. E ela começou pintando, gente, palitinho. E hoje ela faz coisas sobrenaturais. Deus inspira, que Deus faz. Isso, elas em inglês. Em português, Mama Fire. Minha amiga Flavinha. A Gi também. Eu vou colocar todos os nomes de todas as pessoas que eu acho que, tipo assim, cara, vai ver, vai aprender com essas pessoas que estão correndo atrás para poder viverem a criatividade de Deus na vida delas, que estão pagando um preço para que Deus possa, para que as pessoas possam sentir a presença de Deus. Eu vou colocando alguns nomes aqui, mas vou falar mais sobre essas pessoas. Quem sabe eu trago elas para fazer uma live. Eu tô querendo trazer poesia, arte, música, dons. Jesus é muito mais lindo do que vocês imaginam. Que vocês possam se abrir para alguns dias bem intensos, no qual criatividade e arte vão ser o que vão tocar o coração de vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.